Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franklin, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre pandemia, sobre isolamento social, sobre todas essas questões, né, que envolvem os dias atuais, né, que a gente está vivendo hoje. Então, antes de mais nada, deixa eu pedir para vocês curtirem aí, seguirem a página do Facebook, né? Curtirem a página do Facebook da Parceria Multipsi e também nos seguir lá no Instagram, @Parceria Multipsi, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre pandemia, sobre isolamento social, sobre isso que a gente já está mais do que cansado de vivenciar, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala de pandemia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que nós, assim, jovens, adultos, nunca passamos por isso na vida, né? É a nossa primeira vez enfrentando algo que a gente não consegue se ver no controle. E isso causa, né, um certo medo, chega a ser um pouquinho assustador ali você perceber que podem aparecer coisas, né, que fujam do nosso controle e que não está sob o nosso conhecimento, né? E assim, essa pandemia foi exatamente isso, né? Foi uma percepção de que a gente nem sempre está no controle de tudo. Principalmente nos dias atuais, né, onde esse controle demanda praticamente toda a parte do seu tempo, né? A gente vive numa velocidade muito rápida, né? A gente tem informação na palma da mão, a gente fecha e abre negócios no instalar de dedos, liga para os outros que estão em outro lado do planeta, então a gente consegue fazer isso com muita facilidade, com apenas um tocar numa tela, né? E aí você parar, né, tudo isso, parar toda essa rotina rápida, né, essa rotina que está ali intensamente sendo vivida de uma vez só, é um baque muito grande, né? E aí a gente vê pessoas entrando em depressão, pessoas que começaram e aproveitaram esse momento, né, para se conhecer enquanto pessoas, pessoas que legitimaram alguns relacionamentos, né? E aí quando eu digo legitimaram relacionamentos, eu quero dizer que no sentido de evasão mesmo, né? Às vezes você já não encontrava muito com uma pessoa ou com um membro da sua família e a pandemia veio só para ser mais uma justificativa para não ir visitar mesmo de vez. E hoje a gente percebe que é uma desculpa que pegou muito, né? Assim, quando a gente fala em vamos ali, não vou não. Às vezes você não tá com vontade de ir, né? E aí é muito mais fácil falar assim, cara, não vou não, a pandemia tá aí, né? A gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã e tal. Então, vamos deixar para uma próxima, vamos remarcar. Em vez de falar assim, cara, não vou, hoje eu não tô com vontade, sabe? E vai você, sinta vontade lá e tal. Então, essa pandemia também nos trouxe um pouquinho dessa fuga, né, de afazeres, de lazer, de encontros e reencontros e tudo mais. Pensando pro lado emocional da coisa, né, isso é problemático, uma vez que a gente se vê numa quebra de rotina intensa, né? E começa a se perceber mais por ter mais tempo para si, né? Isso a gente vivenciou lá no pico, né? No início do isolamento social, que era quando a gente
né? Não tinha as restrições que a gente tem hoje e tudo mais. Mas a gente vivenciou muito isso, assim, esse isolamento em casa, essa questão do fique em casa. E aí a gente se viu com o tempo disponível, sem nada para fazer, com criança em casa, né? Quem tem filho aí vivenciou e vivencia até hoje, né? Talvez um dos maiores períodos da sua vida, né? Porque às vezes pai e mãe saem para trabalhar às 7 horas da manhã, deixa o filho na escola, pega na hora do almoço, sai 1 hora da tarde para voltar para o trabalho, deixa com alguém, pega às 7, já tá ali dever de casa pronto, banho tomado, é só jantar, brincar um pouquinho, conversar e bora para cama, né? Numa rotina diária e frequente. E quando entrou a pandemia, as pessoas também se viram um pouquinho dessa putz, mano, assim, que e aí, né? Essa criança tá aqui, eu tenho que ensinar dever, eu tenho que fazer o quê? Eu não sei fazer, sabe? E se viu perdido. Isolamento social é bom, sim, de certo modo faz com que a gente se perceba mais, a gente se conheça mais, né? E conheça as pessoas ao nosso redor, conheça os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, entre, né, outras pessoas que moram com a gente. Mas ao mesmo tempo é uma absorção de conhecimento muito assustador e que vai acontecer sem acompanhamento, né? Então, assim, é muito louco isso, porque você se descobre, vai se descobrindo, e aí chega num ponto em que você fala assim, mano, puta que pariu, tipo, ferrou, entendeu? É impossível que eu tenha tudo isso, que eu seja tudo isso, como é que as pessoas me aguentam desse jeito? E você não sabe a resposta, você fica ali pensando, você não tem ajuda para decifrar o que fazer e isso chega a ser muito frustrante, né? Mas uma coisa é fato, assim, os índices, né, tenderam-se a aumentar enquanto se fala de saúde mental em época de pandemia, exatamente por essa questão, né? E quando a gente se vê no isolamento, a gente também tem uma outra visão meio que é um baque de não vivenciar aquela rotina que a gente já vinha vivenciando, né? Que, fazendo uma comparação muito tosca, muito chula, mas a gente pode dizer que é quando você tá ali, trabalha a vida inteira, chega na sua idade de aposentar, você aposenta e aí o seu primeiro dia de aposentadoria é acordar às 5 horas da manhã, que é geralmente o horário que você acordava antes, fazer o seu café, comer o seu pão e aí pensar o seguinte, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Qual vai ser a minha atividade? Qual vai ser o meu trabalho? Né? E entender esse processo. Essa pandemia, ela primeiro foi boa, entre aspas, tá? Para que a gente tirasse um pouquinho o pé do freio, sabe? Para que a gente começasse a perceber o caminho que a gente estava indo. Eu acho que se pelo menos você ainda não usou a pandemia para esse fim, eu acho que tá na hora, assim. Dá uma pisada no pé, coloca o pé no freio e pensa para onde você tá indo com isso, sabe? Aonde essa rotina, essa vida líquida, né, que tem o texto do Zygmunt Bauman, o quanto essa vida corrida, essa vida líquida, essa vida constante, em constante fluidez, né? Para onde isso está te levando? Para que caminho você está indo?
É um caminho que você vai gostar lá no final? Não é um caminho que você vai gostar? É a gente também perceber que a gente não está no controle de tudo, né? São assim, duas visões para construções do eu muito importante. Entender que eu não sou detentor do controle máximo e perceber que eu não sei para onde eu estou indo, né? Com essas questões. São dois pontos assim que agrega muito a gente começar a pensar e que, querendo ou não, essa pandemia fez muita gente começar a pensar isso indiretamente. Os pontos ruins, né, claro, são os nossos vínculos afetivos, né? A gente já é um povo de difícil relacionamento, porque a relação social ela já é difícil como um todo. No processo de liquidez, no processo de vivenciar a rotina, estava ainda muito mais difícil, porque qualquer coisinha, e ainda a gente vê um pouquinho disso hoje, né? Mas qualquer coisinha era motivo para crítica, era motivo para falação, e era um mundo assim, mano, gostou, não gostou, vamos embora, vamos para frente, porque a hora tá passando e tempo é dinheiro, né, entre aspas. Então, assim, essa pandemia também nos ajudou a mostrar muito isso, assim, a repensar um pouquinho mais as nossas relações sociais, né, a nossa relação com o outro. Obviamente, se conhecer emocionalmente, né, e aí eu acho que muita gente se viu frustrado, né, nesse contexto, por perceber que não se conhece emocionalmente, por este ser o fator crucial de não se conhecer. Então eu acho que isso frustrou muita gente por aí e vai continuar frustrando por um bom tempo. E a gente conclui, né, com tudo isso, que não tá fácil, assim, para ninguém. Quanto mais a gente fica nesse processo, mais conhecimento a gente ganha de si mesmo, mais a gente vai entendendo e muitas das vezes criando um certo medo em perceber quem você realmente é, sabe? Por não se deixar levar pela rotina diária, pela rotina maçante do dia a dia. Pensando nisso, né, a pandemia é válida de certa forma, mas ao mesmo tempo ela cria essa ruptura no seu emocional enquanto pensar que está tudo bem, né? Uma vez que estamos em pandemia, então saúde não está bem, e poxa, se a minha saúde, se eu corro risco de saúde, eu ainda vou correr risco do meu emocional, né? As pessoas começaram a perceber que emocional também não é índice de frescura, né? Você ser mais emocional ou menos emocional é do contexto, é do cotidiano, é da sociedade, é do indivíduo. E que isso não é frescura, né? Antigamente a gente tinha muito essa fala quando a gente relacionava as pessoas diagnosticadas com depressão, né? E eu acho assim, se não mudou, pelo menos deveria ter mudado, né? Um pouquinho essa ideia, sabe? Muito pelas pessoas vivenciarem na pele mesmo, um pouquinho da sensação, né? É isso, assim, é um vídeo que propõe mais fazer questionamentos do que responder questionamentos, né? Esse é o trabalho da psicologia, é tirar você da sua zoninha de conforto e fazer você produzir conhecimento para si mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, né? Deixa o seu curtir aí no Facebook, enfim, deixa o seu coraçãozinho, o seu amei aí no Insta. E fiquem ligados, porque a gente vai estar sempre trazendo mais conteúdos aí
e quem sabe, se vocês quiserem, a gente também não faz aí uma live, né, de troca de ideias e de informações nesse contexto, tá bom? Então é isso, até a próxima, falou!